Meninos, onde paramos? Vocês se lembram? 30. Vocês estão ficando atentos, hein? Que maravilha, gente. Olha que povo bom. Chega a dar gosto. Então, vamos lá, então. A gente insistiu já um pouquinho bem, assim, muito, né, da última vez, sobre a questão da homilia, a importância, quem é que faz, qual é a finalidade, né, tudo e tal. Ok, então ainda agora estamos aqui navegando por algumas coisas que ainda são responsabilidades do padre, são responsabilidades do sacerdote na liturgia, né? É bom a gente entender isso com bastante clareza, tá? O que é do povo e o que é do padre. Então, se a gente confunde isso e mistura isso, a missa vira uma bagunça, vira uma doideira, certo? Então, é uma ergueção de mão na hora que não tem que ter mão, é uma falação de coisa na hora que não tem que falar, vira um negócio de doido, certo? E a missa é organizadinha, ela é arrumadinha para dar certo. Então, é só a gente entender o que pode um e o que pode outro. E aí eu faço o que eu tenho que fazer, o leigo faz o que ele tem que fazer e vai ficar lindo, né? O negócio vai ser um espetáculo. Então, vamos lá, então. O 30 a gente zerou ele, fizemos tudo. Então, até celebração, né? Então, beleza. Então, entre as partes da missa, o que pertence aos sacerdotes está, em primeiro lugar, a oração eucarística. Eu lembro que eu até insisti que é uma parte que vocês não prestam muita atenção, né? Porque é comprida e tal. Às vezes você fica ali meio moscando. Aí eu até brinquei, né? Que a maior é a quarta, né? Aí qual que foi a oração eucarística da missa do domingo, daquela sexta-feira? A quarta. A hora que eu olhei a bitela lá, eu falei, ei, menino, quem veio na aula vai sentir agora a pressão. Mas é a mais bonita, gente. Não tem comparação. Então, ela vai falando desde a criação, né? E vai tecendo um louvor a Deus, né? Então, ela é comprida, mas é bonita, né? É igual uns caras assim, igual eu e o Glaito, né, Glaito? Mas é comprido, mas é bonito, né? Então, é assim a vida, ué. Então, vamos lá. Vem a seguir as orações. Então, agora aqui tem uns nomes que é bom vocês decorarem. É bom saber. Porque de vez em quando você vai ouvir, e aí você sabe do que está falando, certo? O documento, eu não sei se foi por questão de tradução ou se foi por questão de diversificação. Geralmente é tradução mesmo. Mas ele trata uma oração de duas formas diferentes aqui. Ele faz o uso mais comum dela e tem uma hora que ele usa o nome técnico dela. Nós vamos ver os dois. E aí você vai guardar os dois para ficar aí na memória, né? Então, agora aqui, ele está falando que, ademais da oração eucarística, o que é do sacerdote ali na missa, né? Então, a oração coleta, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. Qual é a oração coleta da missa? Depois do glória, primeira. Oremos, o primeiro oremos, né? Porque o nome confunde a gente, né? Quando a gente ouve coleta na missa, o que a gente pensa? Cofrinho, né? Ou na sacolinha, dependendo do lugar, né? Então, vai passar a sacolinha, né? Agora é a coleta, né? Então, aí a gente fala, oração coleta, ué, mas como assim, né? Então, assim, o que acontece que envolve dinheiro na missa... Esse nome coleta, assim, entrou, mas entrou meio na doida, assim. Mas aquilo ali, na verdade, é algo que acontece durante um rito. Qual é o rito? Ofertório, certo? Nós vamos falar dele mais para frente. E aí, no ofertório, se faz oferendas de dinheiro, né? Ofertas. Mas o dinheiro não é o ofertório. É outra coisa que nós ofertamos ali que é importante, certo? Mas coleta, quando você fala de coleta na missa, o que você está falando? Da primeira oração que tem ali antes de você se sentar para ouvir a liturgia da palavra. Ela é o que encerra esses ritos iniciais. Lembra que a gente falou que a missa ela é dividida em duas grandes partes? Mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Liturgia da palavra, liturgia eucarística, mas tem ali umas firulinhas, que a gente chama de ritos iniciais, e tem ali umas firulinhas, que a gente chama de ritos finais.
Então, o que encerra os ritos iniciais é a coleta. Por que ela recebe esse nome de coleta? Se o padre rezar do jeito que ele tem que rezar, certinho, como é que vai ser? Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, você tem que prestar atenção nesse rito aqui que o padre faz, que isso aqui que dá o significado do nome, certo? E às vezes, por exemplo, você fica pensando que é porque, não sei, o coroinha está chegando com missal, dependendo do lugar, o coroinha vem com missal, no padre, oremos, aí o coroinha vem vindo, aí o padre fica esperando, aí o coroinha chegou, então Deus, Pai de bondade. Então, não é por causa do missal, é por causa do coroinha, é por causa do rito. Então, o padre diz, oremos. Presta bastante atenção na palavra, não é oro eu, é oremos. Então, quem são os emos? Vocês já tiveram alguma etapa de emo na vida ou não? Franja assim? Tomara que não, né? Então, o oremos é um convite a você colocar na oração que o padre vai apresentar a Deus o seu pedido. Sabe aquelas intenções que vem no começo da missa? Lá, fulano, pelos 7 jovens da família Rezende, tal, sabe? Então, a folha da Dona Terezinha, que eu não dou conta de decorar os nomes tudo, mas tá aí, beleza. Então, aquelas intenções não estão todas aqui no papel. Tem? Você coloca todas as intenções que você quer no papel? Ainda bem que não, né? Senão, misericórdia. Tinha que começar a ler 3 horas da tarde para a missa 7 horas, né? Eu uma vez fiquei numa paróquia, gente, que o dia de finados era tão doido, mas tão doido, que eu proibi colocar a intenção na hora da missa. A distribuição de dinheiro grátis. Sim, era uma fila que ia para fora da igreja, assim, ficava na rua, do povo fazendo intenção no dia de finados. Aí eu falei, gente, não tem nada de intenção na hora da missa, não. Se quiser, vai lá na secretaria. Na hora da missa, não vai pôr intenção. Menino, pra quê? O secretário queria aumento. Porque virou um fuzuê lá na secretaria. Gente, eu juro, eram umas 8 folhas de A4 Times New Roman 12, assim, ó. Eu dei, gente, a alma. Eu falei, gente, mas não tem esse tanto de gente nessa cidade, não. Que é isso aqui? Que gerações são essas pelas quais nós estamos rezando, né? Ok, tudo bem, mas não estão todas as intenções ali. Qual é a intenção do seu coração pelo qual você quer que essa missa seja rezada? Aí no seu coração você está ali pensando, mas eu queria tanto a conversão do meu esposo, eu queria tanto pela saúde do meu filho que está doente, está internado, eu queria tanto o nosso padre, o padre Willer, ele podia tanto converter, eu não aguento mais rezar pela conversão dele. Então assim, você tem uma intenção aí no seu coração, é agora que você põe. Então, oremos. Aí isso aqui, é recolhendo. Por isso que chama coleta. Eu estou coletando. Uma vez que eu coletei, por isso que o padre dá um tempinho. Oremos. Já pôs intenção? Agora sim. Aí eu apresento ao Pai a súplica da missa unida à súplica de cada um de vocês. Entendeu como é que esse momento da missa é importante? E o que você está fazendo nessa hora? Nada. Está aí moscando. Por Cristo Senhor nosso, amém. Graças a Deus. Aí senta, né? Termina sempre do mesmo jeito, né? Então, isso aqui é para você, então, começar a entender que esse momento aqui, isso aqui é participação ativa na missa. Não é só você abrir a boca para falar alguma coisa, não. Eu vou participar ativamente da missa agora, eu vou fazer parte da liturgia, agora eu vou participar da missa. Ué, o que você fazia sentado aí? Não participava, não? Então, porque você não sabia o que estava acontecendo. Então, agora, toda vez que tiver o oremos, eu vou fazer o oremos e eu vou caçar vocês nessa hora. Vocês que estão aqui. Oremos. Eu vou olhar para a dona Beth. Aí ela vai falar assim para mim. Beleza. Eu, Pai de misericórdia. Pega que está pesado, os 7 jovens. Então, beleza. Então, ficou claro? Tudo tranquilo? Então, segue adiante. Então, esse é o oremos do começo. Então, terminou ali o glória, se tem glória, se não tem glória, depois do ato penitencial, oremos.
Depois aqui fala que tem mais outras duas orações. Quais que são? Oração sobre as oferendas e depois a comunhão. Eu estou perguntando para vocês que eu perdi aqui, viu? Achei. Beleza. Então, essa oração aqui sobre as oferendas, que eu quero que vocês coloquem atenção. Ele tem dois nomes. Tem um nome mais técnico, polido e difícil. Tem um nome mais simples, que é esse aqui. Oração sobre as oferendas. O nome técnico dele é a tradução imediata da etimologia latina. Em latim, essa oração sobre as oferendas se chama super oblata. Então, sobre as oblatas. Oblata é um nome bonito para falar de oferenda, tá? Então, aqui no texto vai chegar em alguns momentos que vai usar essa expressão. Sobre as oblatas. Então, quando você ouvir essa expressão oblata, referindo-se ao rito, está falando de quê? Oferendas. Certo? Então, qual é a oração sobre as oferendas? O padre fala oremos 3 vezes na missa. Oremos, coleta, primeiro. Aí depois vem leituras, evangelho, homilia, creio em Deus Pai, preces, ofertório, prepara as oferendas. Aí as oferendas que estão preparadas, sobre as oferendas ele faz uma outra oração. Graças, terminou a ação de graças, o que o padre faz? Oremos. Aí esse é o último oremos que está aí, oração depois da comunhão, certo? Então estes são os 3 oremos, as 3 orações que são do sacerdote, certo? E nessas orações aqui tem esse caráter sacerdotal. Ele está apresentando a Deus, certo? E só na primeira que tem esse esqueminha que eu mostrei para vocês, tá? Nas outras não tem. Por quê? Nas outras vocês não estão oferecendo mais nada, certo? Na outra ele está rezando sobre as oferendas e a terceira é uma oração após a comunhão, certo? Então aí já não tem mais que estar apresentando nada, mas na primeira tem. Então na primeira sempre vai ter esse esqueminha, nas outras 2 não. Pode ficar prestando atenção, não tem, certo? Estamos bem aqui? Então vamos para o 31, né? Chega de enrolação. Então, compete igualmente ao sacerdote, enquanto presidente da Assembleia Reunida, fazer... Ixi, isso aqui dá confusão. Oh, meu Deus do céu. Por que nós não... Vamos para 32? Ou não? Então vamos para o 31. Então, compete igualmente ao sacerdote, enquanto presidente da Assembleia, fazer certas admoestações previstas no próprio rito. O que é uma admoestação? Elaine, você já admoestou a Maria alguma vez? Com certeza. Ela deve ter te pedido alguma coisa. Mãe, eu estou pensando em fazer isso. O que você acha? Ora, filha, sobre isso, eu acho que seria legal você pensar isso. É orientação, certo? É uma explanação, é clarificar algo, tornar algo mais claro, certo? Admoestar, explicar, orientar, aconselhar, apontar, certo? Então, quando é que o padre faz admoestações na missa? O rito diz quando, certo? Então, quando que eu posso admoestar? Onde as rubricas o prevejam, o celebrante pode adaptá-las de modo a corresponder melhor à capacidade dos participantes. Aqui, sempre quando aparecem essas conjunções, assim, elas são um pouco assustadoras, mas elas aparecem. No entanto, o sacerdote deve procurar que o sentido da admoestação proposta no livro litúrgico seja mantido e expresso, isso aqui é o desafio do dragão, em poucas palavras. Então, tem momentos em que o sacerdote tem a liberdade de fazer uma admoestação, certo? O livro do missal prevê isso. Está aqui. Eu já expliquei o que significa rubrica, vocês lembram? Rubrica lembra o quê? Futebol. Que time? Corinthians. Corinthians? Onde é que você está vendo rubro no Corinthians? Não tem. Tem um time que tem rubro.
Ele está falando que é o Anápolis. O tricolor da Boa Vista tem o rubro nele, né? Tudo bem, foi menos horrível do que o Corinthians. Mas rubro, vermelho. Tem a rubra napolina, tem o rubro Flamengo, né? Então, a nação rubro-negra, né? Gente, eu falar para o cara que o pessoal entende, eu não torço para nenhum time desses, né? Eu tenho uma certa simpatia pelo tricolor da Boa Vista, porque eu sou pároco deles, e de vez em quando eles vêm na missa aqui comigo, né? Parece que os meninos aqui, altão, comprido, forte, assim, onde de vez eu vejo uns 3 juntos, eu perguntei se eles eram do time de basquete. Não, nós é do futebol, do Anápolis. Beleza. Então, rubrica tem a ver com rubro, com vermelho. Então, nos livros de oração litúrgicos, vocês vão ver as coisas escritas em 2 cores. Vermelho e preto. Não é porque é uma homenagem para o Flamengo. É porque o que está escrito preto tem que ser lido. O que está escrito em vermelho tem que ser feito. Então, o livro está ali para ensinar o padre o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, lá na hora do sinal da cruz, está lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em vermelho está escrito, traça o sinal da cruz em cima da sua cabeça, do seu peito, dos seus ombros, seu animal. Estou brincando, gente, o animal não está lá não. Certo? Mas está escrito o que tem que fazer. No Oremos, fala. Vocês lembram que eu falei semana atrasada, na última aula que a gente teve, que eu não tirei 10 na prova de missa, porque na hora da consagração eu esqueci de juntar a mão e fazer assim? Lá está escrito. O padre junta as mãos e depois impõe as mãos. Está escrito lá. Que cor? Vermelho. Então, para um padre aprender a rezar a missa, o que ele tem que fazer? Ler o preto e fazer o vermelho. Certo? Então, as rubricas também estão lá falando sobre a admoestação. Então, tem uma rubrica, por exemplo, no ato penitencial. Quando chega lá no momento do ato penitencial, tem uma rubrica falando que, nesse momento, o padre pode admoestar a comunidade, certo? Movê-los à penitência. Pode, não é obrigado, não. Isso que é bom na liturgia. Existe uma flexibilidade. Então, não sou obrigado. Então, vai ter dia que o padre vai chegar na missa e vai estar inspirado. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos pedir a Ele a graça de um coração contrito, né? Para que a gente possa participar melhor dessa Santa Missa, né? Então, supliquemos a misericórdia divina cantando. Aí começa a cantação. Vai ter dia que o padre vai chegar e ele vai estar aziado. Amados irmãos e irmãs, peçamos perdão pelos nossos pecados. Canta logo, menino. Pronto, enfim, ele não é obrigado a admoestar toda vez, certo? Então a liturgia dá a ele essa flexibilidade. Mas o que ele não pode esquecer? Poucas palavras. Ele não pode empolgar. Amados irmãos e irmãs, então agora, feche seu coração e abra os seus olhos. Põe a mão no seu coração agora e vamos pedir perdão. E vamos começar lembrando de quando você estava no ventre da sua mãe. Então, lá aconteceu muita coisa. E depois, quando você tinha 2 anos, e 5, e 15, e 20. E vamos pedir perdão também pelas vezes que a gente pisou nas plantinhas. A missa começou 9, já é 9h40. E vamos pedir perdão também pelo padre que não lê a rubrica. Então, assim, ele não pode, certo? Porque existe uma orientação que, nesse momento, ele seja breve. Então, é breve. O que é breve? É poucas palavras. Então, eu admoesto, movo as pessoas à penitência e vida que segue. Vamos rezar o ato penitencial. E quais são esses momentos onde o padre pode fazer isso? Certo? Então, na missa, vamos ver aqui, expressa em poucas palavras. Pertence ainda ao sacerdote, presidente, anunciar a palavra de Deus e dar a bênção final. Aqui ele ainda está falando das funções, mas daqui a pouquinho ele fala do que pode ser admoestado. Pode ainda induzir os fiéis. Olha aí, gente, o documento, ele insiste nisso. Acho que quem escreveu isso aqui conhecia padre. Ô raça medonha, né? Olha aqui.
pode ainda introduzir os fiéis com... Aí ele não falou com poucas palavras. O que ele falou? Brevíssimas. Então não é nem pouca. São brevíssimas, né? Aonde que ele pode introduzir com brevíssimas palavras os fiéis? Na missa do dia. Sublinha esse aí, missa do dia, que a gente vai ter que voltar nesses pedacinhos. Após a saudação inicial e antes do rito penitencial, ponto e vírgula. Na liturgia da palavra, antes das leituras, ponto e vírgula. Na oração eucarística, antes do prefácio, mas nunca dentro da própria oração, ponto e vírgula. Finalmente, antes da despedida, ao terminar toda a ação sagrada. Então, isso aqui eu insisti nesse ponto e vírgula, porque o português aqui ele está bastante correto. Só que como a gente não está muito acostumado com o português correto, às vezes a gente não dá conta de fazer a interpretação disso aqui. Então, olha bem, ele está falando aqui que podem acontecer brevíssimas palavras, referindo-se à missa do dia, à liturgia da palavra, na oração eucarística e antes da despedida. Só que aí ele coloca aqui o momento exato que o padre pode fazer isso. Então presta atenção no português. Na missa do dia, após a saudação inicial, antes do rito penitencial. Certo? Então, o que ele está falando aqui? O que é missa do dia? Então vamos supor, domingo agora, esse final de semana, qual missa que nós vamos celebrar? Qual solenidade? São Pedro e São Paulo. Que dia que foi o dia de São Pedro e São Paulo? 29. Só que aqui no Brasil não é feriado, então a gente celebra ela no domingo seguinte. Então, esse final de semana celebramos São Pedro e São Paulo. Então, o que é a saudação inicial na missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pronto, isso foi a saudação inicial. Se eu quiser, o missal me dá essa liberdade de agora introduzir vocês na missa do dia. Então, amados irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da igreja, mártires que deram a vida para que nós possamos receber a fé, e já pensando neles que deram a vida, então vamos pedir perdão pelos nossos pecados, entendeu? Então, isso é uma admoestação após a saudação inicial, antes do ato penitencial. Se eu quiser falar de missa do dia na missa, antes da homilia, é a única hora que eu posso. Então, eu não posso ali chegar, por exemplo, na hora do oremos, né? Oremos. Então, amados irmãos e irmãs, hoje São Pedro e São Paulo, né? Então, vamos já colocar aí o nosso coração nessa celebração. Está errado! Não cabe aqui, não é aqui. A igreja não deixa você fazer isso aqui. Ela pediu para você fazer isso lá no começo. Porque o rito, gente, é uma dança. Que é para lá e é para cá. E se foi para lá, não vai para lá de novo. Vai bater no outro. Então tem o lugar certinho de cada coisa. Se você não fez ali, então passou. Não vai fazer em outro lugar que vai dar ruim. Vai dar errado. Você quebra o ritmo. Agora que você está entendendo como é que participa do oremos, imagina. Oremos. O que você está fazendo? Colocando sua intenção. Aí, amados irmãos e irmãs, então hoje São Pedro, São Paulo. Aí, o que você tinha que fazer daí? Cala a boca, está me atrapalhando rezar aqui. Porque não é a hora de eu falar de São Pedro e São Paulo. É a hora de você colocar sua intenção na missa. Aí, se eu começo a falar de outra coisa, eu vou te atrapalhar a fazer o que você tem que fazer. Entendeu como é que o negócio está bem casadinho? Só que você tem que saber o que você tem que fazer. E eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Porque senão... Beleza? Então, quando que o padre admoesta com brevíssimas palavras, na missa do dia, após a saudação inicial, antes do ato penitencial. Então, aqui, se eu quiser falar, eu posso. Quando mais? Na liturgia da palavra, antes das leituras. Então, antes das leituras, eu posso falar alguma coisa. Então, sentou, né? Não tem um comentário? Que eu nunca deixo fazer, porque eu acho esses nossos aqui muito medonho, mas não tem comentário que pode ser feito ali antes das missas. Ele faz essas vezes aqui. Eu não acho muito simpático, não acho muito legal, não, porque às vezes é pessoa que não é preparada, que prepara aquilo. E às vezes vai tentar fazer uma homilia ali em 3 linhas, e às vezes vai falar uns trem que é mais heresia do que verdade. Então eu prefiro não ter.
para eu ter que ficar vendo e lendo e vendo se está certo, se está errado. Eu já fiz homilia em missa usando comentário, e não a palavra de Deus, só para falar o que estava errado e o que não podia fazer, certo? Mas isso aqui o padre pode fazer. Então aqui, na liturgia da palavra, antes das leituras. Então, se o padre quiser, então, amados irmãos e irmãs, vamos nos sentando. Então, hoje a liturgia da palavra vai nos chamar a atenção quanto a isso, isso, isso. Então, vamos prestar bastante atenção, viver o mistério. Brevíssimas! Não é uma homilia antes da homilia. Então, eu já participei de missa. Nossa, o meu pai uma vez estava na missa dessa, ele queria morrer. Então, o cara fez a primeira leitura. Aí, a hora que o menino foi para fazer o salmo, falou, não, peraí. Aí o cara foi e fez uma homilia sobre a primeira leitura. 15, 20 minutos. Vamos agora ver o salmo? Aí fez o salmo, né? Acabou o salmo, o menino foi fazer a segunda leitura. Não, só um minutinho. Gente, que salmo lindo. Que salmo. Não, gente, olha que lindo. E foi, mas 15 minutos. Aí o menino foi fazer a segunda leitura, né? Aí o rapaz da música entendeu, ele nem cantou a aclamação. Falou, vai ter a terceira homilia, né? Depois da segunda leitura, tome a homilia em cima da segunda leitura. Aí evangelho, toma a homilia. Depois, 4 homilias numa missa, meu amigo. 2h30 de missa. Ninguém merece. Tu ficou louco. É muita carência, certo? Então, não pode. Não é isso. Não cabe isso. Então, se você quiser falar alguma coisa antes da missa, que hora que você fala? Antes das leituras. Está aqui. A regra é clara. Então, eu posso falar alguma coisa antes com brevíssimas palavras. Quando mais que eu posso falar alguma coisa? Na oração eucarística. Antes do prefácio. O que é o prefácio? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, nos grandes, certo? Ali, no prefácio, eu já falei isso para vocês, espero que vocês se lembrem, no prefácio das missas que tem uma temática, missa de São Pedro e São Paulo, missa da Imaculada Conceição, missa própria de Nossa Senhora, missa própria de um mártir, o prefácio, ele pontua o mistério que está sendo celebrado. Então você vem na missa da Imaculada Conceição e vem com essa pergunta, gente, mas o que é Imaculada Conceição? Presta atenção no prefácio. Ele te responde. Nós vamos participar da missa de São Pedro e São Paulo. Que mistério que nós estamos celebrando? Presta atenção no prefácio. Ele vai te responder. O que é o mistério que nós estamos celebrando na missa de São Pedro e São Paulo? Certo? Então, antes desse prefácio, se o padre quiser fazer uma brevíssima admoestação, ele também pode. Certo? Se ele quiser talvez clarear mais ainda o mistério ali no prefácio, ele pode. E onde mais? Aqui ele já dá uma proibição, ó. Antes do prefácio, nunca dentro da oração. Então, começou a oração eucarística, acabou, cala a sua boca. Fala o que está em preto, não mexe mais, porque não tem mais vermelho. O vermelho agora é só gesto. Levanta, puxa, estica, mas não fala mais nada. O padre não pode estar no meio da oração eucarística e começar a inventar moda. Entendeu? Tomai todos e comei. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Gente, agora nesse momento vamos adorar o Senhor. Olha que bonito. Como assim que bonito, gente? Não estou vendo nada. Então assim, vai. E não sei o quê, e coisa, e pei, e tal. Não é a hora! Faz uma adoração ao Santíssimo, expõe o Santíssimo e conversa com o povo e pede para o povo adorar. Pro povo... Aquela hora ali o povo sabe que eles têm que adorar, mas é uma adoração silenciosa. O único barulho que tem que fazer aquela hora ali é o sino. Gente, vocês viram como é que a menina tocou o sino bonito hoje? Nossa, gente, eu fiquei apaixonado, que coisa linda. Então assim, mas, entendeu? Não tem que falar nada aquela hora. Não tem. Não está falando aqui que é antes do prefácio, nunca dentro da oração. Então, dentro da oração, você não tem que admoestar ninguém. A oração eucarística vai cadenciada e você está prestando atenção no que está falando. E o que está ali sendo falado, gente, é de suma importância. São as palavras da igreja. Não tem padre santo que vai ter uma palavra mais importante para ser dito naquela hora do que o que está no papel. Então, larga de ser soberbo, larga de achar que você é melhor do que a igreja. Cala sua boca e reza a missa, caramba. Depois, se você quiser falar alguma coisa, você fala. Mas não é essa a hora. Entendeu? Então, viu como é que a coisa é clara? Só que aí é inventar a moda, né? Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Beleza? Então, ficou claro aqui aonde que se admoesta durante a missa? Ficou, né?
Então, agora, quando você vê numa missa aí umas admoestação fora da casinha, o que você vai fazer? Rezar. Rezar mais. Certo? Se você já reza pela minha conversão, você vai juntar mais um. E mais um, e mais um, e a vida que segue. Oh, meu Deus do céu. Não presto mesmo não, viu? Então, vamos lá, gente. 32. O caráter presidencial dessas intervenções exigem que elas sejam proferidas em voz alta e clara, e escutadas por todos com atenção. Por isso, enquanto o sacerdote as profere, não se... Agora que é para os músicos, né? Eles não estão aí não, né? Beleza. Depois vocês assistem, viu, seus pilantras? Por isso, enquanto o sacerdote as profere o quê? Do que nós estamos falando? Das admoestações. Que acontecem quando? Antes do ato penitencial, antes das leituras ou antes do prefácio. E durante esses momentos, então, o que o padre vai falar, ele tem que falar em claro e bom som. Ou seja, o povo tem que entender. Beleza? E enquanto ele está falando, não se hão de ouvir nenhumas outras orações ou cânticos, nem o toque do órgão ou de outro instrumento musical. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, fecha o seu coração e abre seus olhos. Menino, faz um sonho, um fundinho musical, ré maior para mim. Gente, não é show não é... É aí que esse povo vai chorar agora eu vou tocar no coração. Eu choro na hora dessa, só se for de raiva, porque não é isso. Não é para fazer isso, né? Grupo da renovação carismática, não. Então, assim, você pode fazer isso num grupo, num louvor, numa outra hora. Mas na missa... Não, mas, padre, é missa de cura e libertação. Então, vamos ter que fazer uma introdução geral do missal romano para a missa de cura e libertação, porque a igreja ainda não soltou esse documento. Então, não pode. Não tem isso. Não dá para fazer isso. Então, é uma vibe que existe hoje de manipulação emotiva das pessoas. Certo? De trazer aí um ranço que existe lá no pentecostalismo, que é heresia, não é fé católica. De que para você saber se o Espírito Santo passou por aqui ou não, qual é a maneira de saber se o Espírito Santo atuou aqui no nosso meio ou não? Os efeitos. Tem que chorar, tem que cair gente no chão, tem que gritar. Tem que ter alguma coisa. Se não teve nada extraordinário, porque Deus é extraordinário. Então, se não teve nada extraordinário, então não teve Deus. Pronto. Aí começa aquelas cabeças de vento, aqueles povo doido que vai no encontro, vai no negócio. E aí, você gostou do encontro? Ah, não gostei não, fraco. O pregador não tinha unção, não. Ninguém chorou, ninguém caiu, ninguém gritou. Amém. Então, o Espírito Santo, ele só sabe chegar chegando, fazendo barulho. Ele não tem descrição, não. Certo? Então, isso é heresia, que se chama pentecostalismo. Depois, para maiores informações, pode me procurar em off. Certo? Então, isso não é fé católica. Sabe por que não é? Porque a coisa mais extraordinária que acontece na nossa fé, acontece aqui, nesse altar. E não faz barulho nenhum. É ali, ó. Tomai todos e comei. Isso é o meu corpo, que será dado por vós. Pronto. Era pão, não é mais, é Cristo. E que barulho que fez? Teve show pirotécnico? Teve algum terremoto, alguma coisa? Caiu alguém? Caiu nada. Então, o pão deixa de ser pão e se transforma em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E a gente não vê nada. Porque a missa não é para ser vista e nem sentida. A missa é para ser crida. Ou você crê ou você não crê. Ah, não vou na missa desse padre William não, porque a missa dele é muito fraca, não tem unção. Eu não arrepio na missa dele. Eu vou arrepiar a mão na sua orelha, que você vai ver o tanto você vai arrepiar comigo. Não vou na missa do padre tal, porque na missa dele tem uma unção, assim, gente chora. É claro que chora. Faz que as músicas melosas, aqueles trem que pega um breganejo aí, transforma em música católica e começa a fazer o povo do... mas chora mesmo aí. Até eu choro de raiva. Certo? Então, entendeu? É pesado isso aqui, não é? Pesado.
mas é o que a igreja ensina, certo? E vai feder mais ainda. Então, segura o balde aí. Como presidente, o sacerdote pronuncia as orações em nome da igreja e da comunidade reunida, mas, por vezes, também o faz em nome pessoal, para despertar maior atenção e piedade no exercício do seu ministério. Essas orações, propostas para antes da leitura do Evangelho, na preparação dos dons e antes e depois da comunhão do sacerdote, são ditas em silêncio, secreto. Ou seja, a missa, ela não é só algo que o padre faz para o povo. Por mais que a palavra liturgia venha do grego, que significa exatamente isso, uma ação em nome do povo, a favor do povo. E a missa é uma ação em nome do povo. Por isso que é um sacerdote que celebra a missa, ele é o pontífice, ele estabelece uma ponte entre Deus e o povo. Eu pego a oração de vocês para apresentar a Deus, mas a missa também é a oração do padre. O padre também tem que rezar na missa. Ele não pode só rezar por vocês. A missa também deve ser uma santificação para ele, certo? Então, por isso que tem momentos na missa em que o padre reza e vocês nem sequer veem que ele está rezando. E ele não está rezando nem com vocês e nem por vocês, ele está rezando para ele, certo? Por exemplo, antes de pronunciar o evangelho, vocês veem que o padre chega perto do altar e faz uma reverência, não vê? E ali demora um pouquinho, não demora? Ou vocês veem o padre chegando no altar e sai correndo para fazer a leitura? Não, ele chega ali, demora geralmente uns 6 a 7 segundos. Mas é porque ele está fazendo uma reza, certo? Então, ali ele faz uma reza, pedindo a Deus para que faça com que os lábios dele se tornem dignos de pronunciar a palavra que ele vai pronunciar, certo? Então, tem uma oração que ele faz. Quando tem um bispo, vocês já viram? Quem estava na missa da Crisma aqui, tem alguém? Gaspar estava, os meninos... a Crismanda ali. Você viu o que aconteceu na hora do evangelho? Você estava muito emocionada, né? Não conseguiu prestar atenção, né? Quando tem um bispo na missa, o padre não levanta e vai ler o evangelho. O que ele faz? Ele chega no bispo, curva-se diante do bispo e pede: dá-me sua bênção. E aí ele faz a mesma oração que eu faço, ele faz por mim. Deus abençoe teus lábios para que anuncie dignamente esse santo evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí que eu vou anunciar o evangelho. Então, quando o bispo não está, eu rezo. Quando o bispo está, ele reza para mim, certo? E tem os outros momentos, certo? No ofertório, o padre tem as orações secretas. Antes de comungar, vocês veem que o padre para ali, ele fica ali. Ele não está esperando os ministros trazer a reserva eucarística, não. Ele está fazendo uma oração, certo? Onde ele está se preparando para comungar. Então, essas orações aqui, você não vê. E o padre não faz elas no microfone. Por quê? Porque elas são secretas, misteriosas. Não, é porque não são de vocês, é minha. Então, vocês não têm que escutar mesmo, não, certo? Então, tem outras orações que vocês vão escutar. Por exemplo, aquelas do ofertório que a gente faz quando não tem músico, né? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos, certo? Aí vocês respondem: bendito seja Deus para sempre. Aquilo ali está no rito. É uma possibilidade de acontecer quando não tem música, certo? Mas tendo música, eu faço aquelas rezas do mesmo jeitinho. Vocês veem que eu levanto o pão, depois eu levanto o cálice, vocês veem que a minha boca está mexendo. Eu estou fazendo aquela reza, só que está tendo música, então vocês não estão ouvindo e vocês não vão responder. Então fica tranquilo, canta, segura na mão de Deus e vai, beleza? Então ficou claro aqui essa última parte? Entendidos? Vocês parecem que vocês estão com sono medonho. Será que é o frio? Será que é? O que será que vocês viram hoje? Sei não, viu? Tá achando estranho. Bora lá então. 34. Agora nós estamos já entrando nas outras fórmulas utilizadas na celebração. Então a celebração da missa é por sua natureza comunitária. Isso aí é indubitável, não interessa se tem um padre e ninguém, se tem um padre e 10.000 pessoas. A igreja se faz presente em toda a missa.
Por isso tem grande importância os diálogos entre o celebrante e os fiéis reunidos, bem como as aclamações. Tais elementos não são apenas sinais externos de celebração coletiva, mas favorecem e realizam a estreita comunhão entre o sacerdote e o povo. Então aqui entram aquelas orações que vocês respondem desde sempre, mas às vezes respondem no automático e não pensa mais o que está falando. Então, tanto é que vem quando erra de entrada, mas tudo bem. Mas, o Senhor esteja convosco. Então, pare e pensa o que é isso. Por que ele está no meio de nós? Você respondeu isso aí do seu lugar e está aí ou não? Como é que você sabe? Certeza? E eu tenho certeza. Por quê? Porque ele prometeu. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, o sacerdote, ele joga um verde. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu sei disso. Ele está aqui, certo? Então, isso é uma resposta. Mas é uma resposta que tem que ter convicção. Eu sei o que eu estou falando. Corações ao alto. O meu coração está no meu dinheiro. Então, eu sei o que diz. Você todo dia rezando, nosso coração está em Deus. Será? Será? Será que seu coração está aqui dentro dessa igreja agora? Vai que está no outro lugar. Vai que você está doido para você acabar, para você ir para uma festa, para um aniversário, para um sei lá o quê. Certo? Então, você tem que viver a missa e estar atento. O que eu estou falando? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. É o amém mais importante da missa. De vez em quando canta. Comigo não, tudo bem. Mas, aí, amém. Eu creio, é isso mesmo. Corpo de Cristo. Tem hora que dá vontade de falar, fala amém, feliz. Não pode, né? Feio, pecado. Ainda mais com Jesus na mão aqui, né? Mas não fala, não presta atenção. Tá ali, sabe o que está acontecendo. Certo? Eu não falo, você sabe por quê? Porque eu tenho medo. Vai que depois o caboclo não sabe falar. Corpo de Cristo. Responde! Corpo de Cristo. Aí eu vou ficar ruim, né? Então, assim, então por via das dúvidas eu fico calado. Mas tem uns que eu sei que fala. E fala que é uma beleza. Quando não precisa. Mas ele chega e, corpo de Cristo. Nossa, que raiva. Tá de morder o nariz. Então, a sua participação é importante. Na hora que você tem que falar. Aí depois quer falar umas horas que não pode. Aí o padre vai, por Cristo, aí estende o mãozão. Com Cristo, aí Cristo, cala a boca. Isso aí não é seu não. É meu. Ué, será o Benedito? Fica calado. Pai nosso que está no céu, santificado. Aí vai e mete um amenzão na hora que não tem. Amém! Não tem amém agora não, feliz. Espera que tem mais reza. Então, assim, não presta atenção. Fala na hora que não tem que falar. E na hora que tem que falar, não fala, né? Sim, senhora. Eles estão aparecendo desde lá do começo. Tanto é que já estamos no 45. O que é isso aqui? Beleza. Mas isso aqui, Elaine, é porque assim, eu imprimi o documento e, por economia, e eu não pus um negócio, mas que depois, se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar na secretaria. Isso aqui é nota de rodapé. Certo? Então, quando ele faz uma citação, ou ele está fazendo uma citação que tem relação com outros documentos da igreja, ele vai te chamar a atenção. Então, vai lá na nota de rodapé 45, que você vai ver em que outro documento da igreja que ele está falando isso aqui. Tal. Mas como são coisas bastante simples, assim, eu acho que não vai fazer falta. Certo? Então, mas se vocês quiserem, certo? Eu posso disponibilizar isso aqui. E alguém pode ir lá e xerocar mais umas 4 ou 5 páginas só de notas de rodapé. Que isso aqui é a famosa nota de rodapé, só que a impressão aqui ficou estranha, porque geralmente ela vem sobrescrito, né? Pequenininha e tudo aqui. Não, ela vem dentro de um cochete doido aqui. Mas é nota de rodapé, beleza? Pois é, não é, pode ser um raciocínio lá no 46, porque você aprendeu a mexer com catecismo, né, bonito? É por isso que você está sabendo, né? Parabéns. Então, mas vamos lá, né? Não, é nota de rodapé. Podemos seguir, então? Então,
onde que estivemos aí parados agora, por isso tem grande... 35, vamos lá. As aclamações e respostas dos fiéis às saudações do sacerdote e as orações constituem aquele grau de participação ativa por parte das assembleias dos fiéis. Então, isso aqui também é participação ativa. Então, mas é um ativo, gente, que tem que ser ativo pleno, não é um ativo da boca para fora, como eu estou falando. Então, você vai corresponder ali, você vai responder, mas saiba o que você está falando. Saiba o que está acontecendo. Saiba o que significa a sua resposta, certo? Que exige em todas as formas de celebração da missa para que se exprima claramente e se estimule a ação de toda a comunidade. Então, aqui está se falando simplesmente sobre essas respostas. Mas lembre-se que isso aqui é uma instrução geral sobre o missal romano, de toda a igreja do rito latino. Então, aqui a introdução não está pensando naquelas respostas nossas da oração eucarística, tá? Que eu falei semana passada, lembrai-vos, Senhor, do vosso povo, caminhamos na estrada de Jesus. Então, por quê? Porque aquilo ali não está no rito para todas as igrejas do rito latino. Aquilo ali é doidice nossa, de brasileiro, certo? Aqui ele está pensando o quê? Naquelas respostas que está em todos os ritos. Então é isso, prefácio, certo? Pai nosso, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, por Cristo, com Cristo, amém. Então é nisso que ele está pensando quando ele está falando de respostas. 36. Há ainda outras partes da celebração que pertencem igualmente a toda a assembleia convocada e muito contribuem para manifestar e favorecer a participação ativa dos fiéis. São principalmente ato penitencial, profissão de fé, oração universal e oração dominical. Então, essas aqui são as partes em que nós temos que fazer juntos. Mas, infelizmente, às vezes não flui, né? Então, ato penitencial, a gente tem que fazer junto. Aí entra aí com a moda que eu não sei cantar. Um Kyrie eleison bem exótico, um daqueles do Shalom, assim, que bem... tudo e tal, e a gente acha lindo e fica, né? Cadê o seu Kyrie eleison infeliz? Falando em Kyrie eleison, né? Tinha uns monges no mosteiro, e tinha um dia que ia ser uma festa muito solene, aí o superior falou, eu vou liberar vinho para todos os monges hoje. Nossa, todo mundo vai poder beber vinho, todo mundo. Mas vocês vão beber só um Kyrie eleison de vinho. Mas como assim, mãe? Não, só um Kyrie eleison. Aí deu copinho para todo mundo, né? Aí o monge que foi servir, pegou a jarrinha e foi servir, né? Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. E foi servindo todo mundo, né? Aí chegou no copo dele, ele pegou o copo e a jarrinha. Kyrie eleison. Acabou o vinho aí. Então tá, mas é para todo mundo cantar, né? Mas aí se eu puxo uma moda, aí é com os músicos, né? Então se eu puxo uma moda que ninguém sabe, aí eu posso dar um show, posso fazer bonito, mas o povo não vai. Mas mesmo se você não sabe cantar, ou se você não vai cantar, então, mas aquele momento do ato penitencial, você sabe que você tem que estar fazendo o quê? Pedindo perdão, fazendo seu exame de consciência, lembrando dos pecados que você cometeu aquela semana, certo? No seminário, quando eu fiquei lá em São Paulo, né? Tinha um seminarista. Como é que era o nome dele, gente? Esqueci. Ele era lá do Rio Grande do Sul. A gente me cantava ruim. Mas é ruim. Eu não cantava ruim, cara. Para cantar ruim, eu tinha que me orar demais. Ele não acertava o tom assim, mas nem de raspão. Nunca acertou. E aí o reitor nosso era um padre muito carismático, assim, muito espontâneo, né? Ele é mexicano, padre Carlos, nossa, fã dele. Aí tinha umas reuniões que a gente fazia de lavação de roupa, né? Tipo, para acertar as coisas no seminário. Vocês pensam, gente, 130 homens morando na mesma casa, se vocês mulheres reclamam que vem quando o marido de vocês mija na beirada do vaso, imagina 130 maridos. Então, até no teto tinha. Então, assim, aí fazia umas reuniões para acertar, né? Falou, gente, vamos fazer isso aqui não, vamos fazer isso aqui não. Aí um dia o padre resolveu falar, gente, vamos fazer o seguinte. Então, assim, quem não dá conta de cantar, não canta. Aí, assim, porque se você não é afinado, se você não acerta mesmo, não canta.
Aí o infeliz levantou a mão. Mas como assim? Então, pode cantar ou não pode? Não, mas assim, só quem não consegue cantar. Os que conseguem, pode. Ué, mas como é que nós vamos saber quem que não consegue? Aí o padre perdeu a paciência. Só você que não consegue. Os outros podem cantar. Então, assim, o cara tentou ser politicamente correto, né? Não jogar na cara, mas teve que jogar. Mas quem não consegue? Você. Só você. O resto tudo consegue. E era só ele mesmo, tadinho. Nossa, eu fico imaginando a vigília pascal dele. Deve ser muito sofrida. Cantar o Exulte com 50 estrofes desafinadas. Misericórdia. Sei lá. Vamos lá, né? Vida que segue. Para de falar mal dos outros, padre. Não, mas não falei o nome dele, então não foi muito pecado, não. Então, bora lá. Tá aprendendo. Então, o que é, então, o ato penitencial? Sua participação. Se você consegue cantar, canta concentrado ali nos seus pecados. Se não consegue cantar, pensa nos seus pecados e pede perdão. Depois, profissão de fé. O que é a profissão de fé? Como é que é o nome dessa reza? Creio, gente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. O nome dela, técnico, é profissão de fé. Certo? Então, a profissão de fé que vai acontecer quando? Só nos domingos e solenidades. Meio de semana não tem. Depois, que outra parte que é para toda a comunidade participar? Oração universal. Que oração é essa? Oração universal. As preces. Das preces. Então, que aparece a missa dominical, às vezes meio de semana. Então, as preces, então, é a participação de vocês também. E, por último, a oração dominical. Essa aqui, sim. A oração dominical é o Pai Nosso. Por que ela recebeu esse nome de oração dominical? Porque ela, toda missa dominical, toda missa tem Pai Nosso, né? Mas a missa nem sempre foi diária. Houve tempo que a missa era só no final de semana. Então, para um fiel que passasse a semana inteira sem fazer uma reza, pelo menos no domingo, quando ele fosse na missa, ele sabia que ele ia rezar o Pai Nosso. Pelo menos uma vez na semana ele rezava o Pai Nosso, na missa. Então, ela também recebeu o nome de oração dominical. Então, quando você estiver no âmbito da liturgia e você ouvir essa expressão, oração dominical, de que reza que nós estamos falando? Pai Nosso. Guarda aí. Sai da ignorância. Larga de ser batata, topeira. Então, oração universal, as preces. Oração dominical, opa, o Pai Nosso. Oração eucarística, é aquela comprida que eu não gosto. Então, mas você vai sabendo aí o que é o quê. Tá bom? 37. Finalmente, entre as restantes fórmulas, umas constituem um rito ou ato por si mesmo. Outras destinam-se a acompanhar um rito. Agora, aqui é importante entender essa distinção. Então, existem fórmulas que acompanham um rito. E existem fórmulas que elas mesmas são um rito. Então, por exemplo, o que é um rito em si mesmo? O glória. Então, tem um hino de glória na missa, ele está ali, ele faz parte do rito, ele é uma oração em si e é um rito. Então, esse aqui, por exemplo, aqui na paróquia, eu assustei quando a gente entrou na pandemia. Teve aquele lockdown e tal, diminuiu o povo nas missas, e os músicos sumiu, e não tinha, não podia ter, porque tem que ser rápido, e era pouca gente na igreja, e tinha trem de doido, né? Aí chegou na missa de domingo, né? Aí oremos, não, antes do oremos, né? Ato penitencial, pedir perdão a Deus, era aquele trem tudo sapecado, rapidão. Aí então agora, hino de louvor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Aí eu fechava a boca para abrir a boca, que eu abro a boca muito, como vocês sabem que isso acontece com muita frequência. Eu parei para abrir a boca, aí que eu abri a boca, o povo parou de rezar. Eu falei, que diabo é isso? Vocês esqueceu? O povo não lembrava, vocês não lembravam como é que rezava glória? Por quê? Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. E palminha, uhul! Ou senão, glória, glória, glória a Deus. Quando eu tocava nas missas, tinha um que eu amava, gente. Ele era muito bom, ele era só assim, ó. Como é que é? Glória.
Essa glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Era 2 frases e acabava a música. Então, sim, mas pode cantar o glória? Claro que pode. Mas o glória, ele precisa ser cantado com a letra do hino litúrgica. Você não pode inventar uma letra doida. E tem muita letra doida. Ou, às vezes, é a mesma letra do hino, mas ela tem tanta firula, e vai para lá, e vem para cá, e puxa, estica, e a festa da Xuxa, que você nem sabe mais que é a reza, certo? E aí, qual que é o problema disso? A hora que você tem que rezar o glória, você não sabe mais. Aí, se tiver alguém puxando, você vai. É aquela reza que tem que estar todo mundo junto, né? Aí todo mundo vai, né? Os pais, todo mundo. Aí, se um parar de rezar, todo mundo... Então, assim, você quer saber se você sabe as orações da missa? Tenta fazer elas em casa sozinho. Vai lá para o seu quarto e tenta fazer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos. É a mesma desculpa que você tem quando você vem confessar. Ai, padre, eu esqueci o ato de contrição. O ato de contrição, eu falava, gente, todo mundo na igreja, começa aí. Aí todo mundo ia. Vai junto, e bora. Mas sozinho, será que eu sei? Então, tenta rezar o glória sozinho depois. Tenta rezar o creio sozinho depois. Agora, se você quiser o desafio do dragão, você tenta rezar o credo niceno-constantinopolitano sozinho. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meu amigo, eu sabia. Todo dia de noite nós rezávamos ele no seminário. Era uma beleza. Ixi, eu rezava ele de boa. Hoje, se botar uma pressão, tiver uma ponto 40 na cabeça, talvez eu ainda lembre dele, mas se não, não lembro não. Então, ficou claro então? Então, tem orações que são um rito. E elas são belíssimas. Jesus amado. Estão arrastando um defunto. Ai, buraco. Então, tá beleza. Vamos lá, então. É bom que o pessoal da gravação não ouve, né? E vê a gente com cara assim de paisagem, não sabe o que está acontecendo, né? Eu acho que é pouco. Podia vir bobo. Então, vamos lá, então. Então, o glória é, o salmo é, o aleluia é, e o versículo antes do evangelho, juntamente com o santo, também, a aclamação da anamnese e o cântico depois da comunhão. Então, isso aqui são partes da missa que são um rito em si mesmo, certo? Vocês se lembram o que significa anamnese? Está com amnésia, né? Não está lembrando mais nada, né, dona Beth? Então, a anamnese é aquele fazer presente, o momento da transubstanciação da Eucaristia. Na noite que ia ser entregue, tomou o pão, beleza? Então, santo também. Santo também é uma oração que a gente canta. Tem uns cantos aí, meio doido, beleza? Mas é uma oração. A gente precisa saber ela de cor. De vez em quando aí você rezar ela, tá bom? E existem outras que elas acompanham um rito, certo? Então, por exemplo, a entrada é um rito. Então, tem um cântico que acompanha a entrada. O ofertório é um rito, certo? Vai ter um cântico que está acontecendo durante o rito do ofertório. A fração do pão é um rito, certo? Isso aqui também para chamar a atenção de vocês. A fração de pão, na verdade, a fração ali do corpo de Cristo, ela só acontece na missa. Ela não acontece fora da missa. Isso é importante vocês entenderem, porque existem circunstâncias em que vocês vão estar numa celebração que não é missa. É celebração da palavra. Então, por exemplo, semana que vem é retiro do clero. Nós vamos estar em retiro de segunda a sexta. Então, de segunda a quinta não vai ter missa aqui. Vai ter celebração da palavra. Então, o seminarista vai estar aqui, ele vai fazer a celebração, os ministros vão estar ajudando. Beleza. Então, na celebração da palavra, você vai ouvir a palavra, vai meditar a palavra e vai comungar a Eucaristia que foi consagrada na missa do domingo. Mas não tem consagração. Por quê? Porque não tem padre. E não tendo consagração, não tendo sacrifício, não tem a fração, que é parte do sacrifício. Ali é para evidenciar o sacrifício. E enquanto está sendo feita a fração, ou se reza ou se canta o quê? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, certo? Esse cordeiro, então, ele só existe na missa, porque na missa se faz o sacrifício.
Então, numa celebração da palavra, nunca poderia se cantar o cordeiro, nunca. E se cantar, está erradíssimo. E é o que ajuda o povo a confundir as coisas. Aí vai vir uma marmota depois, e chegar no seminarista lá na porta da igreja, e falar para ele, nossa, seminarista, mas a missa do senhor é muito melhor do que a do Padre William. Nossa, eu gostei tanto da missa do senhor. Mas como missa do senhor? Ele é seminarista, ele não pode rezar a missa ainda não. Você gostou da dele porque foi mais rápido do que a minha, seu pilantra. Então, assim, mas, entendeu? Celebração é celebração. Missa é outra coisa, meu amigo. Lembra, semana passada? O véu da eternidade se rasga e nós estamos aqui. O sacrifício é presentificado. Então, a cruz acontece aqui e nós estamos diante do sacrifício. A celebração não pode fazer isso. Celebração, então, você vem aqui, medita a palavra, reza um pouquinho, comunga e vai embora. Mas não teve sacrifício aqui na missa. Então, nunca, de maneira alguma. Então, por isso eu aconselho ministros, quando vocês forem fazer uma celebração da palavra, o mais importante que vocês nunca podem deixar de fazer, vai no pessoal da música e conversa com eles antes. Por quê? Porque eles têm que pensar muito bem no cântico que eles vão escolher para o momento da coleta. Porque aí sim, numa celebração não tem ofertório. Tem coleta de dinheiro. Não tem preparação das oferendas. Porque para que você vai preparar? Não vai ter sacrifício? Então não tem preparação. Então vai ter que ter um cânticozinho ali que fala de alguma outra coisa, de oferta de vida, de entrega, mas o cara me vem lá com pão e vinho oferecido. Não tem ninguém oferecendo pão e vinho aqui para virar Jesus. Aí como é que você vai cantar isso, sua topeira? Certo? Então tem que conversar com ele sobre o canto ali que ocuparia o espaço do ofertório e principalmente o cordeiro. Eu já fiz celebração da palavra quando era seminarista e cometi essa burrada. Aí chegou na hora lá de preparar a Eucaristia lá que ia distribuir para o povo, né? Os meninos começam a falar, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E eu era um pouco mais ignorante que eu sou. Cala a boca! Você ficou doido? Que cordeiro é esse, meu filho? Não tem ninguém morrendo aqui hoje, não. Então, assim, porque não era missa. Então, não podia nunca cantar um cordeiro. Mas a burrice foi minha, eu tinha que ter conversado com eles antes, certo? Então, ficou claro isso aqui? Entendeu por que tem um cordeiro na missa, aquela música? É por causa do sacrifício. Não é um fundinho musical para o padre fazer o que ele está fazendo ali, não. É porque ali é o sacrifício sendo visível para você. Ixi, acabou. Tem uma festa junina ali que eu tenho que ir agora. Nossa Senhora da Badia. Por isso que faltou gente hoje. Esse povo vai estar tudo lá na festa junina. Você quer ver? Aqueles lá perto de casa lá. E eu vou puxar a orelha deles. E vou comer pra caramba. Alguma dúvida? Nada? Que beleza. Então, meninos. O que é, Glad? Pode falar, tô brincando. Para fazer? Sim, existe uma orientação, certo? Então, assim, existe uma aula que nós temos no seminário que se chama homilética, que é para a gente aprender a preparar homilia, certo? Então, existem técnicas que te ajudam, mas não é um negócio engessado, porque se fosse, toda missa que você fosse, você ia ver ali uma homilia do mesmo jeitinho, e não é, certo? Então, a homilia, ela tem uma maneira de ser feita, certo? O padre tem princípios que ele tem que seguir, mas o que está por trás, o caroço do piqui, o principal, qual é a missão do padre na homilia? Fazer com que aquela palavra de Deus que foi proclamada se torne palavra de Deus para você, Glayton. Certo? Então ele precisa fazer com que aquela palavra tenha sentido para você. Porque, como eu falei na semana atrasada, quando tocamos nesse assunto, é um texto antigo, difícil de compreender, que você talvez não tenha tempo para estudar. Eu tenho. E, para mim, agora é minha opinião pessoal, a homilia depende muito da oração do sacerdote. Então, o sacerdote, eu, por exemplo, aí é minha opinião, tá? Como eu faço.
Eu não preparo uma homilia para você. Nossa, deixa eu sentar aqui, preparar o que eu vou escrever, falar para os povos essa semana, porque e tal, aqueles pilantras estão fazendo isso, eu vou falar isso aqui, aproveitar. Não, não é hora de mandar recado, não é hora de ficar pagando sapo. Então, o que eu faço preparando a minha homilia? Eu rezo. Então, eu procuro o que Deus quer falar para mim, e não o que eu tenho que falar para vocês. Na medida em que Ele fala comigo, e eu consigo pegar o que aquilo significa para mim, fica muito mais fácil eu transformar aquilo numa realidade sensível para a comunidade na qual eu estou à frente. Então, eu falo de uma forma que vocês vão conseguir captar. Por isso que eu acho difícil pregar na paróquia dos outros. O povo me chama, vou celebrar na festa aqui. E o padre me chamou para celebrar na festa, lá perto de Alexandria. Fui, mas aí eu tenho que pegar um negócio mais genérico. Aí fica aquela homilia um pouco mais abstrata. Aí eu falo mais por cima, certo? Mas eu não consigo enfiar a faca, igual eu enfio aqui, certo? Porque aqui eu conheço. Eu conheço a sua história, eu conheço os dramas das pessoas, eu sei as lutas que estão sendo vividas. Então, por isso que para pregar homilia, eu não preciso assistir jornal, eu não preciso ficar antenado na internet, eu não preciso ficar buscando a novidade do momento. Se alguma coisa chega e eu vejo que aproveita, aproveita. Mas o que eu preciso? Eu preciso rezar e preciso estar antenado com o meu povo. Ver o que eles estão vivendo ali, o que é importante para eles. Então, beleza? Então, respondi. Existe uma técnica. Existem facilitações. A gente aprende algumas estratégias. Mas na hora do vamos ver, aí é cada um com sua cada um nada. Entendeu? Aí vai ter um dia que você vai numa, que você vai gostar. Vai ter um dia que você vai no outro, você não vai gostar. Vai ter um dia que você vai num, você não vai entender nada. Tem outro dia que você vai no outro, você vai entender tudo. Então, sim. Mas lembre-se de que o instrumento é humano. Falho. Às vezes melhor, às vezes pior. Beleza? Tranquilo? Nós vamos voltar só em agosto agora, gente. Só em agosto de Deus. Então, vamos passar julho aí, de boa, sussa. Vamos estar rezando aqui, missa, todo dia, do mesmo jeito, não muda nada, não estou de férias, tá? Minhas férias foram em abril, agora vai ser só em outubro. E aí, quando estiver mais perto ali de agosto, vocês ficam atentos, a gente vai postar no Instagram já o cronograma do segundo semestre inteiro, certo? E vamos avisar na missa quando que vai ser o 1º de agosto. Primeiro encontro, que não é dia 1º de agosto, não sei. Assim, o primeiro encontro de agosto, beleza? Para ficar claro. Beleza? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, meninos, até as missas aí, se Deus quiser.